Você diz que acredita em Jesus. Você posta versículos, você dobra o joelho, você ora, jejua, canta, mas no fundo vive com medo. Medo do amanhã, medo do fracasso, medo de perder, medo de tentar, medo de ser quem nasceu para ser. Se Jesus voltasse hoje, não viria com flores, viria com fogo, viria com verdade. E talvez, olhando nos teus olhos, dissesse: por que você é tão medroso, ó homem de pouca fé? Porque essa foi a frase que ele já disse antes. Não foi para um ateu, não foi para um incrédulo, foi para um dos seus, foi para Pedro, foi para aqueles que já o conheciam, aqueles que já tinham visto milagres, mas ainda tremiam com o vento. Você conhece Jesus, mas vive como se ele estivesse distante. Você fala em fé, mas age como se estivesse sozinho. E isso não é crença, é performance. Você performa uma fé decorada, social, religiosa, mas no íntimo se esconde atrás de orações vazias, esperando que Deus venha fazer por você o que ele já te deu poder para fazer por si. Jesus nunca quis seguidores passivos, quis criadores conscientes. Que gente que entende que o reino não está vindo, o reino está dentro. Você ora como quem pede esmola, mas ele disse: tudo o que pedirdes, crede que já recebestes. E você continua implorando, você vive como servo, mas ele disse: eu vos chamo amigos. Você vive como vítima, mas ele disse: vós sois deuses. A pergunta não é se Jesus voltaria, a pergunta é: se ele voltasse hoje, você teria coragem de encará-lo? Porque ele te veria se escondendo atrás da insegurança que aprendeu com o mundo. Te veria dizendo não consigo, quando já foi dito tudo é possível ao que crê. Te veria acreditando mais nas contas do que na abundância, mais no diagnóstico do que na cura, mais no noticiário do que na palavra. Jesus te veria pequeno, medroso, desfigurado pela crença de que não é capaz, de que não pode, de que não merece. Mas o que ele te deu não foi religião, foi autoridade. Autoridade para chamar à existência o que não existe, para dizer levanta e anda ao que estava paralisado, para abrir os olhos do espírito e criar com o pensamento. É por isso que Neville Goddard dizia que Jesus é o padrão do homem desperto, não o Deus lá longe, mas o Deus dentro, o eu sou, que você afirma todos os dias sem perceber. Eu sou pobre. E você cria pobreza, eu sou fraco. E você cria doença, eu sou ansioso. E você cria confusão. O nome de Deus é eu sou. E você o usa para se amaldiçoar diariamente. Depois se pergunta por que a vida não muda. Se Jesus voltasse hoje, ele não perguntaria sobre a sua igreja. Perguntaria: o que você está imaginando? Porque tudo o que existe na sua vida hoje nasceu de uma imagem, da imagem que você carrega de si mesmo. E você pode decorar versículos todos os dias, mas se continuar se vendo como indigno, pequeno, fraco, falido, isso é o que você continuará criando. Jesus nunca pediu adoração vazia. Ele pediu transformação de mente. E isso exige coragem, porque limpar a mente não é um exercício de domingo. É um rompimento violento com o que te ensinaram a acreditar. É rasgar a mentalidade de escravo. É desprogramar a culpa. É desligar o modo sobrevivência. É parar de repetir que Deus está no controle e começar a viver como quem está em sintonia com o divino. Jesus te deu uma chave. A imaginação, a fé que vê o invisível, a certeza que cria o que ainda não se vê. Mas o que você faz com essa chave? Você a joga fora e chama isso de realismo. Você a esconde e chama isso de prudência. Você diz: mas eu tenho contas para pagar. E Jesus responde: buscai primeiro o reino, e tudo vos será acrescentado. E o reino está onde? Na mente. Você diz: mas o mundo está caótico. E Jesus responde: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o ânimo vem de onde? Da imagem que você sustenta no secreto. Você diz: mas eu estou orando. E ele responde: quando orardes, crede que já recebestes. Mas você ora com medo, com dúvida, com lamento, não com fé. Se Jesus voltasse hoje, ele não aplaudiria sua oração decorada. Ele quebraria sua mentalidade medrosa.
Ele viraria sua mesa interna. Ele expulsaria os vendilhões que você deixou morar dentro da sua cabeça. Os pensamentos que vendem culpa, medo, escassez e miséria emocional. Jesus não te chamaria de pecador. Te chamaria de covarde. Porque você tem o poder, mas não ousa usar. Tem o espírito, mas se comporta como órfão. Ele olharia para você e não perguntaria: você me ama? Perguntaria: você confia no que eu te ensinei? Porque se você confiasse, não viveria doente de preocupação. Não viveria encolhido na mediocridade. Não viveria esperando permissão. Você criaria. Você andaria sobre as águas do impossível. Você falaria com autoridade, mas não. Você ainda espera um sinal. Enquanto o sinal já foi dado, o reino está dentro. Você não precisa de mais promessas. Precisa de mais convicção. Porque quem vive esperando confirmação externa para agir, já perdeu. A fé verdadeira não pede prova. Ela é a prova. Jesus dizia: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas você quer ver o dinheiro antes de acreditar na prosperidade. Quer ver o milagre antes de assumir a cura. Quer ver o resultado antes de plantar a decisão. Você está vivendo ao contrário. E por isso vive cansado, frustrado, preso no ciclo do quase. Porque sua mente nunca é limpa, só é maquiada. Você limpa a aparência, limpa o feed do Instagram, limpa a boca para falar bonito. Mas sua mente continua suja de dúvida, medo e repetição. Jesus não disse: limpe sua aparência. Disse: limpa primeiro o interior do copo. É por dentro que a manifestação começa. É no secreto da mente. É na imaginação reconfigurada. Na fé que se move antes de ver. Na coragem de chamar de realidade o que ainda não se materializou. Mas você teme parecer louco. Treme ao dizer eu sou rico antes do extrato bancário mostrar. Sente culpa ao afirmar eu sou saudável enquanto sente dor. Tem vergonha de se declarar próspero enquanto ainda se veste com roupas baratas. Mas os mestres não manifestavam olhando para o que é. Eles olhavam para o que poderia ser e viviam como se já fosse. Neville Goddard dizia: o mundo externo é o espelho da consciência. Você não muda a realidade lutando contra ela. Você muda mudando o espelho que a reflete. E o espelho é sua mente. Por isso, se Jesus voltasse hoje, ele não viria cobrar sua frequência na igreja. Ele viria perguntar: o que você tem imaginado dia e noite? Ele viria te lembrar que cada pensamento é uma oração. Cada visualização é uma criação. Cada afirmação é um decreto. E você tem decretado fracasso, tem orado derrota, tem visualizado escassez. Você diz que espera em Deus, mas na verdade é Deus que espera em você. Espera que você finalmente assuma o que Ele já colocou em você. Espera que você tome posse. Espera que você creia como um rei crê. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Mas você responde: será que é mesmo para mim? E ao fazer isso, você cancela sua própria manifestação. Porque a dúvida é o veneno do milagre. E o medo é o grilhão da fé. A mente que teme não cria. A mente que hesita não herda. A mente que duvida não recebe. Você está orando como mendigo, mas nasceu para governar. Está jejuando para convencer Deus. Mas Deus já se convenceu de você há 2000 anos. A questão agora não é se você vai receber. A questão é se você vai permitir. Permitir a abundância. Permitir a saúde. Permitir a plenitude. Permitir que a imagem de Deus finalmente se revele em você. Não como doutrina, mas como identidade. Jesus não veio te colocar dentro de uma religião. Veio te tirar de dentro de uma prisão mental. Veio te ensinar a limpar a mente do não posso. A quebrar o ciclo do eu não sou digno. A destruir o altar do eu sou só humano. Você não é só humano. Você é consciência. Você é espírito. Você é criador. Você é o verbo se fazendo carne. A cada escolha, a cada imagem, a cada crença que sustenta. E é por isso que ele te chamaria de medroso. Não porque você pecou, mas porque você aceitou viver menor do que poderia. Você pediu perdão pelos pecados, mas nunca pediu permissão para viver em grandeza. Você disse: Senhor, me salva, mas nunca disse: Senhor, me revela quem eu sou.
Você repetiu orações decoradas, mas nunca ousou declarar: eu sou aquilo que pedi. Você não precisa de mais esperança. Precisa de uma limpeza de mente, uma reconstrução de identidade, uma reconfiguração da imaginação. Porque enquanto sua mente for a mesma, sua vida será igual. Enquanto sua fé for passiva, seus resultados serão mornos. Enquanto seu eu sou continuar medroso, sua realidade continuará limitada. Jesus ensinava com metáforas, mas o significado sempre foi claro. Aquilo que você crê em segredo manifestará em público. Você pode se esconder atrás de doutrinas, pode fingir obediência, pode fingir humildade, mas o universo não responde ao que você finge. Responde ao que você imagina com convicção. O céu não é um lugar distante. O céu é um estado de consciência. E se Jesus voltasse hoje, ele diria: o reino estava em você, porque você nunca... O reino nunca foi um lugar para onde você vai. Sempre foi um lugar de onde você cria, mas você transformou o invisível em algo distante. Quando ele foi feito para ser íntimo, dentro de vós, ele disse: não em Roma, não em Jerusalém, não nas paredes douradas de um templo, mas dentro da mente, onde você permite que o medo more, dentro do coração, onde você permite que o passado mande, dentro da sua imaginação, onde você constrói o inferno e depois diz que foi o destino. Jesus não curava com toque apenas, curava com palavras, com comandos, com a certeza inabalável de quem sabia que a realidade responde à consciência. Levanta e anda. Não foi um pedido. Foi uma declaração de identidade, uma ativação do que o outro já era, mas não sabia. E o que você tem declarado sobre você? Sou azarado. Tenho que batalhar muito. Não consigo. Nasci assim. O meu karma. Você não percebe, mas a cada vez que diz essas frases, você se condena de novo. Você se limita, se prende, se crucifica e ainda tem coragem de dizer que é Deus quem não está te ouvindo. A verdade é que ele nunca parou de falar. Foi você que sujou tanto a mente que não consegue mais escutar. E essa é a raiz do medo. Você se esqueceu de quem é. Se Jesus voltasse hoje, não viria com espada, não viria com raio, nem com condenação. Viria com uma pergunta simples: o que você está aceitando como verdade? Porque o que você aceita, você manifesta. O que você repete, você se torna. O que você imagina, você vive. E a maioria está vivendo um castigo que inventou. Um inferno psicológico que virou rotina. Chamam de vida real, mas é só medo coletivo rotulado de normalidade. E a mente suja não enxerga nada além do passado. É por isso que você sempre volta para o mesmo ponto. Mesmo problema, mesmo ciclo, mesmo salário, mesmo tipo de relacionamento, porque você não limpa a mente, você recicla o lixo. Jesus não fazia mágica, ele fazia revelação. Revelava o poder que já estava nas pessoas, mas que elas enterraram com medo. Ele não criou milagres, ele acordou mentes. E se ele voltasse hoje, o milagre seria o mesmo. Te mostrar que a sua vida só está como está porque você a imagina assim. Seus pensamentos não são neutros, suas palavras não são inocentes. Seu eu sou é uma sentença criadora. E se você diz, eu sou fraco, você não está se descrevendo. Você está se escrevendo. O verbo se faz carne. E o verbo que você mais repete sobre você mesmo é o que se materializa. Você já reparou como todo milagre começa com fé e não com lógica? Pedro andou sobre as águas enquanto acreditava. Afundou quando duvidou. O vento sempre esteve lá. A diferença não foi fora, foi dentro. Seu mundo não muda até sua fé mudar. E se Jesus voltasse hoje, talvez ele olhasse nos seus olhos e dissesse: você anda pedindo o que não tem coragem de assumir. Porque pedir é fácil. Assumir é revolucionário. Pedir você faz de joelhos, assumir você faz de pé. E só quem assume se torna. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado, porque a realidade nasce do sentimento, não do esforço, não do desespero, não da espera, mas da identidade que você veste na mente. Jesus sabia disso. Por isso nunca dizia, você será curado. Dizia, você está curado.
Porque quem vê o fim como já realizado, comanda o processo inteiro. Você precisa parar de conversar com Deus como um estranho e começar a manifestar como um herdeiro. O problema é que você ainda se vê como servo, como falho, como pecador, como limitado. Mas você não foi criado para rastejar. Foi criado à imagem do Criador. E se a imagem está embaçada, é porque sua mente ainda está suja de crenças falsas. Jesus te ensinou a limpar. Mas você preferiu decorar versículos ao invés de reprogramar o coração. E agora vive como um escravo com a chave no bolso, preso a uma cela que nem tem porta. Apenas a ilusão de que você não pode sair. Mas hoje você pode escolher se libertar. Não da dor, não dos outros, não das contas, mas do velho você, esse que você insiste em sustentar por medo, do novo. O novo você está batendo a porta, mas só entra quando você expulsar o medo. O novo você está batendo a porta, mas só entra quando você expulsar o medo. Jesus jamais disse, siga-me com medo. Ele disse, não temas. Não foi uma sugestão, foi um comando. Porque o medo não apenas paralisa, ele contamina. Envenena a mente que deveria ser solo fértil para o milagre. A maioria ora como mendigo e vive como vítima. Mas o verdadeiro milagre começa quando você ora como filho. Quando você deixa de implorar e começa a visualizar. Quando para de repetir pedidos e começa a assumir que já é. E aí está o choque. Jesus ensinou a manifestar. Não com gritos, não com promessas, mas com consciência limpa. Limpa de quê? Limpa de dúvida, limpa de medo, limpa de culpa herdada, limpa das palavras que outros plantaram em você e que você aceitou como sua identidade. Quantas vezes você acreditou que não era suficiente? Quantas vezes deixou de tentar porque disseram que não era para você? Quantas vezes destruiu seus próprios sonhos com pensamentos do tipo, quem sou eu para isso? Isso é coisa de gente rica. Deus deve ter outros planos. Jesus choraria. Não porque você errou, mas porque você acreditou que nasceu para errar. Ele gritaria, com o mesmo tom que usou com Lázaro. Saia para fora. Saia da cova mental. Saia da prisão emocional. Saia dessa fé que é só medo disfarçado de oração. Porque a fé verdadeira não implora. Ela declara. Ela diz, sou. Ela diz, tenho. Ela diz, já está feito. E quando sua mente está limpa, a fé tem espaço. Ela não compete com traumas, com lixo, com desculpas. Ela reina. E tudo ao redor obedece. Você acha que é difícil mudar sua vida porque está tentando com a mente suja? Está tentando plantar em solo infértil. Está tentando construir castelo em cima de entulho. Jesus ensinou isso com clareza. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Mas é isso que você tenta fazer. Quer uma vida nova com a mente velha. Quer resultados de fé com pensamentos de medo. Não dá. Não adianta ir ao templo se sua mente continua um labirinto de dúvidas. Não adianta citar versículos se o que você realmente sente é insegurança. Porque o que você sente é o que você cria. E aqui está o ponto. A mente suja não pode manifestar o céu. Só repete o inferno que aprendeu a chamar de vida. Mas a limpeza é possível. Não é ritual. Não é sacrifício. É uma decisão. A decisão de não mais alimentar aquilo que te destrói. A decisão de escolher o novo pensamento. De silenciar o caos. De parar de responder a todo estímulo externo como um escravo emocional. É você, diante do espelho, dizendo, a partir de agora, eu comando. Não minha mãe. Não meu passado. Não a voz do fracasso. Eu. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E se está dentro, então é seu dever purificar o trono. Você quer milagres? Comece limpando o altar da sua mente. Expulse os falsos deuses que você mesmo colocou lá. O medo, a autopiedade, a raiva, a insegurança, a comparação. Esses são os verdadeiros ídolos modernos. Não têm forma de estátua, mas dominam corações com muito mais força do que o ouro. E aqui está a verdade final. Você não nasceu medroso. Você foi treinado para ser. Treinado pela escola, pela cultura, pelo trauma, pela repetição das histórias dos outros. Mas a mente que foi treinada para o medo pode ser reeducada para a fé.
Você pode limpar, você pode recomeçar, você pode ainda hoje virar a chave e ver tudo mudar, se tiver coragem de parar de mentir para si mesmo. Porque no fundo, você sabe, sempre soube, que há algo dentro de você esperando ser acordado, algo mais poderoso que a dúvida, mais sábio que os seus medos, mais real que tudo o que te disseram. E esse algo tem um nome, imagem e semelhança do Criador. A hora não é amanhã, é agora. A mente não será limpa por alguém de fora. É você, sozinho. Com Deus, tomando a decisão mais poderosa da sua vida. Não aceito mais viver abaixo da minha identidade divina. Se Jesus voltasse hoje, não te julgaria, mas também não te passaria a mão na cabeça. Ele te diria com um olhar firme e alma em chamas: você está pronto. Agora limpe a mente, levante e ande. E essa é a sua escolha: andar, comandar, assumir ou continuar esperando um Salvador, enquanto o Criador grita dentro de você para agir. A escolha é sua, mas lembre-se, medo não é humildade, é desobediência à voz de Deus em você.